Sei que sou comum, mas não quero ser, Senhor, uma vitrine só de coisas naturais. Faz da minha vida uma mostra grátis de milagres sobrenaturais. Não vou, Senhor, me limitar só no que já ouvi falar de ti. Um novo milagre em mim. Eu quero um milagre inédito, o impossível não vai me deter. Preciso de um milagre inédito, para que a sua glória possa ver. Não irei contar segredos, vou contar ao mundo o que tu faz. Milagres nunca revelados, coisas sobrenaturais. Aleluia. Eu glorifico a Ti nesta noite. Exaltado seja o Teu santo nome. Sei que sou comum, mas não quero ser, Senhor, uma vitrine só de coisas naturais. Faz da minha vida uma mostra grátis de milagres sobrenaturais. Não vou, Senhor, me limitar só no que já ouvi falar de ti. Faz um novo milagre em mim. Eu quero um milagre inédito, o impossível não vai me deter. Preciso de um milagre inédito, para que a sua glória possa ver. Não irei contar segredos, vou contar ao mundo o que tu faz. Milagres nunca revelados, coisas sobrenaturais. Quero ser o alvo do teu milagre, quero ser o alvo do teu milagre. Nem olhos viram, ouvidos não ouviram o que está preparado para mim. Quero ser o alvo do teu milagre, quero ser o alvo do teu milagre. Nem olhos viram, ouvidos não ouviram o que está preparado para mim. Quero ser o alvo do teu milagre, quero ser o alvo do teu milagre. Nem olhos viram, ouvidos não ouviram. Eu quero um milagre. O impossível não vai me deter. Preciso de um milagre inédito, para que a sua glória possa ver. Não irei contar segredos, vou contar ao mundo o que tu faz. Milagres nunca revelados. Grande Sinédrio, Conselho Supremo de Jerusalém, no tribunal reuniram-se pra julgar o Filho de Deus. Que ato condenável será que ele fez? Qual tipo de crime que ele cometeu? Uns dizem doloso, outros dizem culposo, mas qual será o seu? Montaram um grande júri pra matar Jesus. Uma pena de morte foi lançada ali. Em todo Israel antes nunca se viu alguém julgado assim. Foi condenado pois curou o cego, foi condenado por parar o vento, foi condenado porque perdoou, porque tirou a dor, arrancou o sofrimento. Foi o culpado porque trouxe a vida. Há 4 dias quem estava morto foi perseguido, pois na multidão expandiu o som, curando todo o povo. O tribunal abriu sessão, o sacerdote sem razão, pra condenar o meu Jesus, lançou da cruz como
me dado essa palavra, mas ainda não tinha me trazido a revelação do que significava. E nesses últimos 2 dias, quando a minha mãe Mesucleito disse que eu estaria trazendo essa palavra, eu estaria trazendo a palavra, o Senhor me tocou de estar trazendo Mateus 22. Então, o Senhor me trouxe a revelação de como aqui essa palavra é interpretada. O Senhor fala que o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O rei e o filho são uma pessoa só, porque o rei é Deus e o filho é Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor estava celebrando ali a vitória, né, de Jesus. Os servos do rei somos nós, que profere a palavra de Deus, que pregamos o evangelho, né, a toda criatura. Em Lucas 16:15, o Senhor fala assim, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, da mesma maneira que o rei mandou os servos e convidar as pessoas para as bodas, da mesma maneira o Senhor Jesus fez com a gente. Né? Ele deixou nos ensinamentos para a gente ir e pregar o evangelho a toda criatura sem fazer acepção de pessoas. E aqui o Senhor me trouxe a revelação assim de que nós, como servos obedientes, nós fazemos isso. A toda oportunidade, a cada momento que nós possamos, nós falamos de Jesus para as pessoas. Mas algumas pessoas são como esses convidados. Eles não querem ouvir a palavra do Senhor. Eles não se permitem aceitar que Jesus veio, que Jesus morreu. Não aceitam o seu grande amor, se recusam a acreditar num Deus que vive, em um Deus que ressuscitou, em um Deus que cura, que traz vitória. E nós continuamos assim mesmo. O Senhor ainda nos envia muitas e muitas vezes, às vezes até nós nos perguntamos, Senhor, mas eu não vou pregar para aquela pessoa. Aquela pessoa já me humilhou tantas vezes. Aquela pessoa não quer saber do Senhor. Por que o Senhor tem tanto amor por essa pessoa? Às vezes nós nos questionamos. Mas nós não entendemos o propósito do Senhor. Aleluia. Então o Senhor, mesmo assim, ainda nos manda fazer isso. Mas mesmo assim, as pessoas ainda se recusam. Algumas se preocupam com seus negócios. Outras pessoas se preocupam com a sua vida sentimental. Mas não se preocupam realmente em servir a Jesus. Não se preocupam em aceitar a Jesus. E não se preocupam muito menos se tem uma alma a ser salva. É verdade. Se preocupam mais com o ego do que com Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos, né, ser luz nesse mundo. E nós tentamos ser sal da terra, ser luz do mundo. Às vezes não é fácil. Porque às vezes as pessoas nos humilham, nos maltratam. Mas mesmo assim o Senhor ainda diz, porque se eles mataram a Jesus, que era um homem sem pecado, que não tinha defeito, não tinha pecado algum, não tinha erros. E as pessoas o odiaram. O mundo o odiou. Por que então nós agradaríamos o mundo se nós somos diferentes? É Se verdade. nós somos Senhor. imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Amém? É algo aqui no Brasil ainda é bom porque o máximo que eles podem te fazer é te perseguir e te humilhar. É te perseguir e te ofender. O máximo que eles podem fazer é isso, porque aqui nós pregamos o Evangelho livremente. É verdade, Senhor. Mas existem alguns lugares do mundo que os servos de Jesus Cristo, que os cristãos, não têm essa oportunidade. Eles não podem pregar o Evangelho. Por quê? Porque os convidados para o reino de Deus os maltratam, os deixam humilhados
E não só fazem isso, como também nos matam. É verdade, Senhor. E essas pessoas, a gente se pergunta que amor é esse. Nós, às vezes, por causa de tão pouca coisa, não queremos pregar o evangelho para o irmão, não queremos amar o irmão. E muitas outras pessoas em grandes partes do mundo, na Índia, por exemplo, na Coreia do Norte, eles não podem pregar o evangelho abertamente. E quando eles pregam, porque o Senhor manda, quando eles pregam, eles são mortos para negar sua fé, para negar a Jesus, para servir a outros deuses. Mas eles não se prostram perante Baal. Aleluia, glória a Deus. Eles morrem. Eles são queimados. Eles são esfaqueados. São torturados. Mas não negam a Jesus. Aleluia. Houve uma história de uma mulher que ela estava grávida e pregava o evangelho do Senhor. E muitas pessoas já bateram nela, machucaram. Mesmo assim, ela não desistia de pregar o evangelho. Até que muitas pessoas se cansaram, né, e perguntaram para ela: mas como que Deus fala com você desse jeito? Aí ela: por que será? Porque talvez não tenha outra pessoa para falar. É verdade. Por quê? Porque muitas outras pessoas estão preocupadas com seu ego e não estão preocupadas em salvar outras pessoas através de nós. É verdade, Senhor. Aleluia. E assim como esses servos foram maltratados e mortos, também é nos dias de hoje. É verdade, Senhor. Todo mundo coloca uma peneira, né, para tentar tapar o sol. Mas mesmo quando isso acontece, o evangelho do Senhor está sendo anunciado. O evangelho do Senhor está sendo dito. Nós temos que ser a semente dos sangues que morreram por Jesus. É verdade, Senhor. Nós temos que ser aqueles servos que não temem a morte. Glória a Deus. Que não temem. O Senhor mandar a gente ir Aleluia. pregar para um assassino. O que a gente vai falar? Senhor, o senhor está ficando doido? Mas nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque o Senhor diz na palavra dele que ele não nos deu espírito de medo. É verdade, Senhor. O Senhor diz na palavra dele que aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que morrer, aquele que dar a sua vida, aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, achá-la-á a vida Aleluia. eterna, É achá-la-á verdade. a coroa da vitória. Glória a Deus. Aleluia. Porque essas pessoas que são mortas, elas sabem para onde elas estão indo. É verdade, Senhor. Olha só que tremendo amor que elas sentem por Jesus. Que tremendo amor que eles sentem a palavra do Senhor, a Jesus Cristo. O Senhor os amou e eles querem passar isso para as pessoas. Mostram o grande amor das pessoas, mas as pessoas são más. Essas pessoas são más. Mas o Senhor também diz que no final dos tempos isso aconteceria. E o Senhor também, como esse rei da parábola de Jesus que enfureceu, o Senhor também vai se irar. É verdade, O Senhor. Senhor já está irado. Só porque Ele ainda espera o momento da pessoa se arrepender. É Porque Ele verdade. deu o livre-arbítrio. Ele é fogo consumidor. Mas Ele também é bondoso. E o Senhor, no final dos tempos, Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. É verdade, Senhor. Ele retribuirá a cada um, tanto se fez coisas más como se fez coisas boas. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então a justiça não vem de nós, É mas verdade. a justiça vem de Deus. Glória a Deus. Nós temos que orar para essas pessoas. Muitas pessoas fazem entrevista, na internet mesmo tem, muitas entrevistas que eles fazem com pessoas que não têm o privilégio de adorar a Deus. Eles falam: nossa, eu queria ser tanto como vocês no Brasil. Vocês têm a liberdade de adorar o Senhor, têm liberdade de cultuar ao Senhor. Aqui nós não temos. Se eles quiserem, eles têm que ir para um fundo de um lugar, tem que ir para uma caverna para adorar ao Senhor. É verdade. E isso orando a Deus para que ninguém os encontre.
E nós, às vezes, temos liberdade para adorar o Senhor e não adoramos. É verdade, Senhor. Às vezes, por uma pequena dificuldade, nós não o adoramos. Aleluia. E mesmo assim, o Senhor ainda manda a gente falar àquelas pessoas que a gente convida elas para bodas e elas recebem com alegria aparente. Recebem ao Senhor, aceitam o Senhor, sabe? Se colocam a máscara. Existem aquelas pessoas, infelizmente isso existe hoje. Aquelas pessoas que ficam com uma máscara no rosto. Falam, não, eu sirvo a Jesus. Mas na verdade não servem. É verdade. Elas podem estar enganando o homem, o nós. Mas ao Senhor elas não enganam. É verdade, Senhor. Nós temos que orar por essas pessoas. Para que possam ser realmente tocadas pelo Espírito Santo. Que possam realmente servir ao Senhor com seriedade. Porque o Senhor, Ele não quer somas. Ele quer É verdade. O Senhor, Ele não quer a pessoa para estar somando. Para estar somando. Pessoas que ficam assim, ah não, eu sirvo a Deus, mas eu também sirvo o diabo. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou na festa. É, Senhor. O Senhor fala na palavra dele que antes que essas pessoas desse jeito antes fosse fria. Porque o que está frio ainda tem salvação. É verdade. E o que está quente, mais ainda. Mas o que está morto, o que está morno, o Senhor fala que Ele vomitará da boca. É No verdade. final do tempo Ele vomitará. Aí as pessoas no final dos tempos vão dizer, essas pessoas que agem dessa maneira, vão dizer, Senhor, mas eu expulsei demônios no Seu nome. Mas eu preguei a Tua palavra. Mas eu fiz a Tua obra. É, Senhor. Mas o Senhor dirá no final dos tempos, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. É verdade, Senhor. Porque quando eu tivesse fome, não me deste de comer. Quando eu tivesse sede, não me deste de beber. Quando eu estava nu, não me cobriste. E essas pessoas perguntarão, Senhor, mas quando fizemos isto? E Ele dirá, cada vez que fez a um desses pequeninos. É verdade, Senhor. Cada vez que você se negou a um desses pequeninos. Você maltratou um desses pequeninos. Também fez a mim. É verdade, Senhor. Aleluia. Então o Senhor aqui, Ele também nos diz que Ele lançará, no final dos tempos, Ele lançará, separará o joio do trigo. É verdade. Ele lançará os maus